lei da atração mudou a minha vida e como isso pode mudar a sua vida também. E você não precisa simplesmente ficar horas e horas manifestando, porque as coisas elas vão acontecer pra você no momento que você passar a acreditar que elas são suas. Eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos de idade quando eu comecei a entender e conhecer sobre a lei da atração. Na minha época eu chamava de Bioquímica, porque era o que tinha no YouTube. A gente não tinha um tal de Subliminal ainda, a gente tinha o Bioquímica. E assim, era muito legal. Eu era essa coisinha fofinha aí. Eu não vou falar mal porque eu era muito bonitinha, gente, mas eu não tinha noção disso. Eu me achava a pessoa mais horrenda da face da terra. Eu me achava um cururu e eu era uma pessoa que era muito tímida. Então, assim, eu me achava feia, eu não tinha autoestima, eu não tinha autoconfiança. E tudo isso somado ao fato de eu ser tímida, acabava com a minha vida. Eu conversava com as pessoas, mas assim, eu não tinha amigos nenhum, pra ser honesta. Quando eu comecei a entrar no mundo da Bioquímica, do lei da atração e tudo mais, eu comecei a perceber que eu podia moldar a minha realidade. Eu poderia ter quantos amigos eu quisesse, eu poderia fazer o que eu quisesse sem me preocupar, porque eu era dona da minha própria realidade. Entender isso foi um processo que, assim, mudou a minha vida. Porém, em meados dos meus 15, 16 anos, até acho que foi durante a pandemia, eu surtei. Eu parei de acreditar em muitas coisas, eu parei de praticar muitas coisas, eu parei de... Simplesmente eu era uma casca vazia. Não sei se o que tinha acontecido, se eram as influências ao redor, mas eu não tinha esperança em mais nada, nem em mim mesma. E aí eu simplesmente desisti da lei da atração, eu simplesmente desisti de mim mesma e comecei a acreditar que nada ia dar certo pra mim. E, teoricamente, foi sim uma atração que eu fiz, que as coisas começaram a dar super errado na minha vida. Então, algum tempo atrás, eu voltei a praticar a lei da atração. E, gente, top melhores coisas que eu voltei a fazer. Por quê? Eu voltei a não ter amigos, eu voltei a ser uma pessoa introvertida, eu voltei a ser uma pessoa que não acreditava, eu não tinha fé nem em mim mesma, nem em nada. Quando eu voltei a praticar a lei da atração, eu simplesmente voltei a ser uma pessoa cheia de vida, porque não era sobre os bens materiais que eu conquistava, não era sobre a aparência desejada, não era sobre... Eu nunca quis muita coisa, eu só queria estar bem comigo mesma. Essa sempre foi minha maior manifestação. Eu queria entender a mim mesma, eu queria estar bem comigo mesma, eu queria ser uma pessoa que fosse autoconfiante o suficiente para entender que eu tinha o meu valor. E nessa época que eu voltei, gente, eu manifestei um emprego que eu tanto queria. Eu manifestei muitas amizades, e eu não tô falando de tipo assim, 2, 3 pessoas. Não, eu tinha um grupo de amizades muito grande, e eu nunca fui uma pessoa de ter um grupo de amizades grande. E nessa época, então, eu surtava, porque sempre tinha alguém que queria fazer alguma coisa comigo, sempre tinha gente querendo me chamar pra sair. E era muito top. E quando eu voltei, eu falei assim, gente, realmente as coisas funcionam se você acreditar. Quando eu saí desse emprego que eu gostava tanto, eu passei por um outro emprego que também tinha sido uma manifestação minha, porque eu falei assim, eu quero algo perto da minha casa, eu quero algo com horário bom pra mim, eu quero algo que me agregue um pouco mais. E assim eu fui, porque eu não manifestava empregos porque eu queria o dinheiro, eu sempre procurei coisas, trabalhar com coisas, entender coisas que me ensinassem mais. E durante essa jornada de trabalhos, de amizades, eu conheci pessoas que me ensinaram muito mais sobre o que eu sei, tipo, de lei da atração, de conhecimento próprio, mesmo sem eu simplesmente falar sobre isso. E eu acho muito legal como as coisas, elas vêm pra gente quando a gente acredita nelas. Hoje em dia, eu acho que uma das maiores manifestações tem sido estar bem com tudo. Estar bem comigo mesma, estar com paz interior. E a gente tem as coisas que a gente manifesta também, tem as coisinhas que a gente faz no dia a dia, seja dinheiro, seja emprego, seja aparência desejada. Mas se conhecer e se entender é uma das leis principais. Por quê? Porque você não é o seu ego, você não é aquilo que você olha, você é além daquilo, você não é só o reflexo no espelho, você tem algo dentro de si que é além daquilo. Então, é uma coisa muito legal pra quem tá começando e é uma coisa que eu falo com vocês. Vai mudar a vida de vocês.
E essa é a minha lição de hoje, e qualquer coisinha, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar. E o que eu for sabendo responder, eu vou responder. Vou deixar pra vocês algumas indicações depois também de garotas maravilhosas, de mulheres, meninas lindas que eu acompanho e eu adoro. E não só da lei da atração, tá, gente? Porque você pode acreditar em muita coisa. Então, veja o que significa, o que é melhor para você. Entenda e estude o que é melhor para você, tá bom? Um beijo.